Você confiaria num relógio que ficou mais de 1 ano debaixo d'água? Parece uma pergunta estranha, mas ela ajuda a entender um problema que quase ninguém explica direito quando fala sobre a idade da Terra. Muita gente imagina que a datação por carbono 14 funciona de um jeito quase mágico. O cientista pega uma amostra, coloca numa máquina e pronto, a matéria entrega a sua idade. Como se o passado falasse sozinho no laboratório. Só que não é assim. O laboratório mede algo real, sim, mas a idade atribuída à amostra depende de como essa medição é interpretada. E é aqui que entra a pergunta deste vídeo. Se o dilúvio de Noé realmente aconteceu, será que ele alterou tanto o mundo antigo que os relógios usados hoje passaram a ser lidos com a régua errada? Porque se isso aconteceu, então a datação por carbono 14 talvez não esteja revelando diretamente um passado remotíssimo. Talvez ela esteja medindo algo real, mas sendo interpretada dentro de uma história errada sobre o passado. Vamos simplificar isso do jeito certo. A datação por carbono 14 mede quanto carbono 14 ainda resta em algo que um dia esteve vivo. Como esse carbono diminui com o tempo, a quantidade restante pode ser usada para estimar quando aquele organismo morreu. Até aqui, tudo bem. O problema começa no passo seguinte, porque a máquina não mede idade diretamente. Ela mede a quantidade atual de carbono 14 presente na amostra. E para transformar esse valor em anos, você precisa assumir uma coisa decisiva. Quanto carbono 14 aquele organismo tinha no começo, quando ainda estava vivo? E essa informação não vem escrita no osso, não vem gravada na madeira, não vem carimbada no fóssil. Ela precisa ser inferida. E esse detalhe muda tudo. Porque a medição é uma coisa, a idade calculada já é outra. Então guarda esta frase. O laboratório mede uma proporção. A cronologia vem depois. E se o ponto de partida estiver errado, a conta pode parecer precisa e ainda assim levar a uma conclusão histórica errada. Para que a datação por carbono 14 funcione como prova de um passado muito antigo, é preciso assumir que o ambiente antigo não era radicalmente diferente do atual, no que importa para esse cálculo. Em outras palavras, assume-se que o passado profundo era, no essencial, uma continuação relativamente estável do presente. Talvez com variações pequenas, mas não com uma ruptura tão grande que mudasse completamente o ponto de partida. E é exatamente aqui que o debate começa. Porque se houve no passado um evento real, global e catastrófico, então essa estabilidade deixa de ser algo óbvio. Ela passa a ser justamente o que precisa ser provado. E é nesse ponto que o dilúvio bíblico entra na discussão. Não como um enfeite religioso, mas como hipótese histórica rival. Porque se o dilúvio aconteceu, então ele não alterou só paisagens, ele alterou o pano de fundo inteiro do planeta. Circulação de carbono, soterramento de matéria orgânica, condições atmosféricas, e o ambiente em que os seres vivos absorviam esse carbono. Então a pergunta séria não é apenas o laboratório mediu corretamente? A pergunta séria é: o modelo de passado usado para interpretar essa medição corresponde ao mundo real? Dentro da visão criacionista, o dilúvio não foi uma enchente local, ele foi uma ruptura planetária, e isso muda completamente a leitura. Porque se o mundo pré-diluviano era muito diferente do nosso, ele não pode ser tratado como se fosse apenas uma versão mais antiga do presente. E isso afeta diretamente o carbono 14. Organismos vivos absorvem carbono do ambiente. Logo, a quantidade de carbono 14 presente num ser vivo depende, em parte, da quantidade disponível no mundo em que ele viveu. Agora presta atenção, porque aqui está o centro do argumento. Se a atmosfera antiga tivesse muito menos carbono 14 do que a atual, então os organismos daquele período já começariam com menos carbono 14 nos tecidos. E isso muda toda a conta. Porque quando a amostra é medida hoje, o laboratório vê apenas quanto restou.
Mas para transformar esse valor em tempo decorrido, alguém precisa assumir quanto havia no início. E se o valor inicial era muito menor do que o modelo moderno supõe, a amostra pode parecer muito mais antiga do que realmente é. Percebe o tamanho do problema? O erro não precisaria estar na medição química. O erro poderia estar no ponto de partida histórico usado para interpretar o resultado. Pensa em 2 relógios de areia. Você olha para os 2 agora e vê quantidades parecidas de areia restando. Alguém apressado conclui: então os 2 começaram a correr no mesmo momento. Mas isso só faria sentido se os 2 tivessem começado com a mesma quantidade de areia. Se um deles começou com muito menos, então a leitura atual não prova que os 2 têm a mesma idade. Ela apenas mostra que eles parecem semelhantes neste exato momento. Agora troca a areia por carbono 14. Se 2 amostras exibem leituras parecidas hoje, isso não significa automaticamente que tem a mesma idade real. Tudo depende do ponto de partida. E aqui está o ponto que muita gente ignora. A leitura atual, sozinha, não carrega um significado cronológico completo. Ela só ganha esse significado dentro de uma história assumida sobre o passado. Então a discussão nunca foi apenas sobre medir. Sempre foi também sobre qual história está sendo usada para interpretar a medida. É aqui que o debate começa a ficar realmente desconfortável. Uma das linhas de argumentação criacionistas afirma que certos materiais tratados pelo modelo dominante como extremamente antigos ainda apresenta carbono 14 detectável. E dentro dessa linha de raciocínio, isso não é um detalhe pequeno, é uma anomalia que exige explicação. Porque se esses materiais fossem realmente tão antigos quanto a cronologia de milhões de anos exige, o sinal de carbono 14 já deveria ter desaparecido há muito tempo. Mas se ainda existe sinal detectável, então alguma coisa precisa ser revista. A resposta dominante costuma apontar a contaminação, limitações instrumentais ou outros fatores técnicos. E essas respostas precisam mesmo ser consideradas com seriedade. Mas o ponto do argumento criacionista vai além disso. A pergunta não é só se houve interferência pontual na amostra. A pergunta é se o próprio modelo histórico usado para ler os dados está correto. Porque se o mundo pré-diluviano operava com muito menos carbono 14, então uma curva calibrada com base no presente pode transformar uma diferença histórica real numa falsa aparência de antiguidade extrema. Ou seja, a proposta não é descartar a medição. A proposta é questionar a história embutida na interpretação. E aqui a conversa muda de nível. Porque a narrativa dominante costuma apresentar a datação por carbono 14 como se ela fosse um veredito final. Como se fosse um juiz neutro, acima de qualquer cosmovisão, encerrando a discussão de uma vez por todas. Mas isso só funciona se o ponto de partida assumido tiver certo. Só funciona se a calibração usada realmente corresponder ao mundo antigo. Só funciona se o passado puder ser lido com segurança pela régua do presente. E é exatamente isso que está em disputa. Se o dilúvio foi um evento histórico real, então a régua moderna pode estar sendo aplicada a um mundo que já não existe mais. Nesse cenário, datas muito antigas deixam de parecer fatos crus, independentes de interpretação. Elas passam a refletir também as suposições históricas embutidas no modelo que faz a leitura. E isso muda tudo. Porque, nesse caso, o carbono 14 não estaria destruindo a visão bíblica. Ele estaria apenas sendo interpretado dentro de uma narrativa rival. Então, no final, a pergunta não é se o carbono 14 mede alguma coisa. É claro que mede. A pergunta é outra. A história usada para interpretar essa medição está certa? Se o dilúvio de Noé realmente aconteceu, então o mundo antigo pode ter sido profundamente diferente do nosso também na forma como o carbono circulava e era incorporado pelos seres vivos. E se isso for verdade, então muitas datas tratadas como prova automática de um passado remotíssimo talvez não sejam janelas neutras para o passado,
talvez sejam apenas o resultado de uma interpretação construída sobre pressupostos que já entraram no cálculo antes mesmo da medição ganhar significado histórico. No fundo, o laboratório mede carbono 14, mas ele não mede sozinho a história do mundo. Essa história já está sendo presumida antes da conta terminar. E talvez seja exatamente aí que muita gente confunde precisão de medição com certeza sobre o passado. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. O dilúvio mudaria a forma como interpretamos o carbono 14? Se você curte esse tipo de análise, tem muito mais vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo.